Bem-vindos, né? Mais uma aula de álgebra linear do Cefet Covello, curso de Engenharia Civil, né? Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre transformações lineares. A gente já tem estudado esse tema, né? Bastante. Mas eu quero falar alguns aspectos sobre a transformação linear, sobretudo a representação matricial de uma transformação linear, tá? E também a gente começar a falar de autovalores e autovetores, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lembrar que primeiro, né, que uma transformação linear, acho que eu tenho que compartilhar a tela com vocês ainda, né? Não está compartilhado, não. Se vocês puderem verificar para mim se funcionou o compartilhamento, pessoal, vocês estão vendo aí a tela do tablet? Sim. Tá, legal. Então, primeiro vamos lembrar que se a gente tem uma transformação linear, quer dizer que você tem uma função t de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W, tá? V e W espaços vetoriais. E essa transformação, ela é linear quando ela preserva a estrutura de combinações lineares. Ou seja, isso é tal que t de V1 mais V2 é igual a t de V1 mais t de V2 e t de lambda vezes V1 é igual a lambda vezes t de V1. Isso para qualquer que seja, né, ou quaisquer que sejam os vetores V1 e V2 no espaço vetorial V, e para todo escalar lambda, né, todo número real lambda. Tá? Então, a transformação ela leva soma em soma e ela preserva o escalar. A gente pode juntar essas duas coisas aqui, ó, essas duas frases, né, essas duas igualdades, numa só. Então, ou equivalentemente, juntando isso numa só, eu posso dizer ainda que t é linear se t de V1 mais lambda V2 foi igual a t de V1 mais lambda t de V2. Tá? E uma coisa que é essencial quando a gente estuda uma transformação linear, pessoal, é entender que a transformação linear T fica inteiramente determinada. Isso aqui é um fica, tá? Fica totalmente determinada. Deixa eu arranjar uma posição melhor aqui. Fica inteiramente determinada pelas imagens dos vetores de uma base do domínio. Ou seja, no nosso caso, do conjunto, né, do espaço vetorial V. Isso quer dizer o seguinte, olha. Por exemplo, se eu tenho uma transformação linear T que vai do R3 para o R2, tá? Se eu tenho uma base qualquer para o R3, por exemplo, a base canônica, que seriam os vetores E1, igual a 1, 0, 0, o E2, que é igual ao 0, 1, 0, e o E3, que é o 0, 0, 1. Se eu conhecer a imagem desses três vetores, eu conheço a imagem de qualquer outro, tá? Se t de E1 for igual a um certo vetor V1, não, vou colocar W1. T de E2, um certo vetor W2. E se eu sei que o t de E3 é um certo vetor W3, então isso já me dá plenas condições de achar a imagem de qualquer outro vetor. Por quê? Porque se eu pegar um vetor do R3, ele vai ter que ser escrito nessa base, né? Então, se eu pego um vetor aqui, ó, V, ele se escreve como C1W1 mais, E1, melhor dizendo, C1 vezes E1 mais C2 vezes E2 mais C3 vezes E3. E como o T é linear, o T vai preservar toda essa estrutura de combinações lineares, né? Isso vai dar exatamente C1, T de E1, mais C2, T de E2, mais C3, T de E3. Então, olha só, pessoal.
O T de E1 a gente está supondo que seja um vetor W1 qualquer. O outro, né, o T de E2, um certo W2, e o T de E3, um certo W3, e aí você já tem uma fórmula para calcular o T de V, onde V agora é um vetor qualquer. Né? Então, se eu conheço as imagens de uma transformação linear, as imagens da transformação linear aplicada a uma certa base do espaço-domínio, eu conheço a transformação linear como um todo, ou seja, eu sou capaz de achar a imagem da transformação linear em qualquer vetor. Né? Sou capaz de achar o T de V para qualquer que seja o V. Essa aqui é a realidade. Tá? Então, vamos fazer um exemplo concreto disso, para que a gente possa discutir alguns aspectos a partir desse exemplo, tá? Para ficar menos abstrato, né? Exemplo. Vamos imaginar que a gente tenha, por exemplo, pessoal, a T, uma transformação linear de R2 para R2, tá? Que leva um certo vetor, leva o vetor V em, ou melhor, no obtido refletindo V no eixo X. Então, vamos entender o que é isso, né? Ou seja, essa transformação linear é a reflexão no eixo X. Então, vamos imaginar que aqui estão os dois eixos, tá? O eixo do X, o eixo dos Y. Aí a gente tem um certo vetor aqui. Chamar esse vetor de vetor V. Okay? E o que a gente vai fazer? A gente vai refletir esse V em torno do eixo do X. Então, o que a reflexão vai fazer, né? Como é que a gente acha essa imagem aí da reflexão, tá? Mais simples, né? Prolongo aqui. Aí essa distância eu replico para o lado de cá, ou se quiser copio o mesmo ângulo aqui, tanto faz, né? Claro que o meu desenho não vai ficar certinho, tá, gente? Estou fazendo aqui a olho nu, digamos assim, não vai ficar muito certinho, tá? Mas, vamos imaginar que seja essa aqui a reflexão, ou seja, esse ângulo que eu marquei ali em cima é igual a esse ângulo que eu vou marcar aqui embaixo, tá? Esses dois ângulos aqui com a mesma medida. Então, esse vetor em preto aqui seria o T de V. Bom, fácil ver que isso é uma transformação linear, pessoal. E também fácil identificar como é que eu represento essa transformação linear. Bom, para a gente achar a transformação linear, como eu tinha falado, basta que a gente conheça as imagens de dois vetores de uma base qualquer do domínio. Né? O domínio para nós é o R2, né? Essa transformação é de R2 em R2, então eu posso considerar qualquer base em R2. Claro, se eu posso escolher a base, né? Eu vou pegar a base canônica, que é a mais fácil, tá certo? Então, vou pegar a base C, C é a base canônica do R2, ou seja, os vetores E1 igual a 1, 0, a gente chama de I às vezes, né? E E2 igual a 0, 1, também conhecido como J. E eu vou calcular a imagem desses dois vetores, ou seja, vou achar o T de E1 e o T de E2. Se a gente pegar o vetor 1, 0 e refletir em torno do eixo do X, o que vai acontecer? Olha, T de E1, ou seja, T de 1, 0. Bom, vou tentar aproveitar o mesmo desenho ali, pessoal. Se ficar confuso, vocês me avisam que eu faço outro, tá? Não tem problema não, só para ganhar tempo aqui. Vamos imaginar que a gente tem um vetor qualquer, aliás, tem o vetor 1, 0 aqui no eixo do X. Né? O vetor 1, 0 está aqui no eixo do X. Quando eu for refletir em torno do eixo do X, pessoal, ele vai ficar quieto, né? A reflexão não vai fazer absolutamente nada porque ele está em cima da reta que eu uso para fazer reflexão. Né? O que é reflexão? Se eu pego alguma coisa que está em cima, vai para baixo. Se eu pego alguma coisa que está embaixo, vai para cima. E se eu pego alguma coisa que está no próprio eixo de reflexão, não acontece nada. Então, o T de 1, 0 é o próprio 1, 0. E o T do
Vetor é 2, ou seja, o T de 0, 1, né? O vetor I, como queiram. Vamos desenhá-lo ali para a gente enxergar como é que isso acontece. Ó. Outra cor aqui. Então, o vetor I, o vetor J, né? O vetor é 2, é o vetor 0, 1, é esse aqui, ó. Se eu reflito isso em torno do eixo 2x, a reflexão vai ser o vetor esse vetor aqui, ó, né? Vai ser o vetor 0 menos 1, tá certo? Então, o t de 0, 1 é igual a 0 menos 1, que reflete em torno do eixo do x, né? Então, o y, que era 1 positivo, vai passar a ser 1 negativo, tá? Aí eu já tenho as imagens de dois vetores da base. A imagem do E1 e a imagem do E2. Com essas duas imagens, eu consigo achar a imagem de qualquer outro vetor. De fato, né? Se a gente pegar um vetor V de coordenadas x e y, ou seja, ele é x vezes o vetor é 1, mais y vezes o vetor é 2, né? Ou seja, x vezes 0, mais y vezes 0, 1. Pela linearidade, o que vai ser o t de V? Vai ser t de x vezes E1 mais y é 2. E aí eu aplico a linearidade. Ó. Isso vai dar x, t de E1, que o escalar fica preservado, tá? E a transformação linear é calculada em cada parcela da soma. Então fica dessa forma, x t de E1 mais y t de E2. O t de E1 a gente já viu quanto que é, né? O vetor E1 ele fica fixo pela reflexão, já que ela é em torno do eixo do x. Então isso aqui dá x vezes o vetor 1, 0. E o vetor t de E2, pessoal, que é a reflexão do vetor 0, 1 em torno do eixo do x, deu o vetor 0, menos 1. Juntando isso aqui de novo, ó, isso é x0 mais 0 menos y, ou ainda isso é x mais 0, x, 0 menos y menos y. Então, eu consigo encontrar a regra, a lei que define a transformação linear. Né? No fundo, o que a gente achou aqui é que t leva o vetor xy, né, no vetor de coordenadas xy, na transformação, na imagem, né, x menos y. Então, agora eu já conheço a transformação linear totalmente, né? Eu conheço, digamos assim, 100% da transformação linear. Eu tenho a regra, a lei, né, que define essa transformação linear, tá? Então, moral da história, né? Com esse exemplo, o objetivo era tornar mais simples de se perceber que quando a gente conhece a imagem de uma transformação linear nos vetores da base, a gente conhece a transformação linear como um todo. E que, portanto, se eu tenho uma transformação linear de R4 para R5, pessoal, se eu souber a imagem de 4 vetores de uma base qualquer do R4, não precisa ser necessariamente a base canônica, embora não haja problema também se for a base canônica, tá? Mas eu posso pegar uma base qualquer aqui do R4, uma base do tipo V1, V2, V3, V4. Se eu sei que as imagens, né, sei o valor, qual é o T de V1, vou chamar isso aqui de W1. Sei quem é o T de V2. Sei quem é o T de V3, chamar isso de um W3. E sei quem é a imagem do V4, um certo W4. Isso me permite expandir e determinar a transformação linear, né, a imagem da transformação linear, para um vetor qualquer. Por quê? Porque qualquer vetor do R4 se escreve como uma combinação linear de V1, V2, V3 e V4. E a transformação, sendo linear, vai manter essa estrutura da combinação. Então, se eu pego um vetor V ali qualquer que seja C1, V1, mais C2, V2, mais C3, V3, mais C4, V4, o T de V vai ser exatamente C1, T de V1, mais C2, T de V2, mais C3, T de V3, mais C4, T de V4, ou seja, isso vai ser C1 vezes o vetor W1
mais C2 vezes o vetor W2, mais C3 vezes o vetor W3, mais C4 vezes o vetor W4. Tá bom? Essa análise, pessoal, que a gente fez, né, de que a transformação linear ela fica definida pelas imagens dos elementos de uma base qualquer do domínio, que, portanto, se eu conheço as imagens da base, eu conheço a transformação linear como um todo, me permite encontrar uma representação matricial para as transformações lineares, tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, antes da gente falar sobre isso, né, concluir que de fato as transformações lineares terão uma representação matricial, eu queria fazer uma observação aqui, que é a seguinte. Ó. Se A é uma matriz M por N, ou seja, ela tem M linhas e N colunas, tá? Tipo 2 por 3, 4 por 5, alguma coisa assim, ó. Então, A define uma transformação linear, ou seja, estou dizendo para vocês, toda matriz define uma transformação linear. Normalmente é indicado assim, com T e índice A, para fazer referência, né? Essa transformação está associada à matriz A. Essa transformação, pessoal, ela vai ser uma transformação linear de Rn para Rm, okay? Dada por TA de um certo vetor, né? Como sendo igual a A vezes esse vetor. Ou seja, a transformação é a multiplicação pela matriz, tá? É isso que eu estou dizendo que define uma transformação linear, né? Que a matriz define uma transformação linear. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma matriz 3 por 2, tá? Vou pegar essa matriz 3 por 2, ela tem 3 linhas, 2 colunas, né? Então, vou colocar aqui aleatoriamente, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Só para ficar fácil. Então, tem ali uma matriz A, 3 linhas e 2 colunas, tá? A gente pode multiplicar essa matriz, pessoal, 3, 3, 2, né? Essa matriz A aí, por um vetor V, tá? Que seja da forma... Aqui é 3 por 2, né? Então, aqui tem que ser 2 por 1. O V vai ter que ser essa forma 2 por 1. Então, esse V vai ter que ser assim, um vetor coluna, tá? Que é do tipo x1, x2, ou se vocês quiserem x e y, não sei. O que a transformação linear que a gente está definindo vai fazer? Esse TA, ele vai ser uma transformação do R2 para o R3, tá? É sempre esse cara aqui, ó, é que representa o domínio, e esse aqui é a dimensão do contradomínio, tá? Vou colocar essas setinhas aqui para a gente lembrar disso. Aqui com aqui. Vou mudar a cor aqui também, do lado de cá. Pronto, então, se a matriz tem 3 linhas e 2 colunas, ela vai definir uma transformação linear do R2 para o R3. Como é que vai ser essa transformação linear? Essa transformação linear pega um vetor xy, né, uma base aí, e vai fazer TA de xy igual ao produto
de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo vetor xy. Como coluna, tá, o vetor, ok? Vamos ver se tem alguma dúvida até aqui, gente. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá, por favor? Tudo bem. Então, peguei uma matriz de exemplo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Uma matriz 3 por 2, ela define uma transformação linear que vai do R2 para o R3. Qual que é a regra que define essa transformação linear? A multiplicação do vetor, colocado como coluna, né? Ou seja, as entradas dele em pé, e aí a transformação linear seria a multiplicação à esquerda por essa matriz. O que isso vai dar? No nosso caso, isso vai dar... Fazendo a conta mesmo, tá? Primeira linha, com a única coluna que tem, vai dar x mais 2y. Segunda linha, com a única coluna que nós temos, 3x mais 4y. E a última linha, 5x mais 6y. Aqui vocês têm, ó, um vetor com 3 coordenadas, portanto, um vetor no R3. Tá? Bom, esse T é linear, esse TA é linear de fato, não só nesse caso, como em qualquer outro, tá? Por que que eu sei que isso é linear, né? Porque se a gente pegar TA e aplicar uma soma de vetores, né? Por exemplo, pegar TA e aplicar a V1 mais V2, o que que é isso? É pegar o A e multiplicar por V1 mais V2. Mas o produto de matrizes é distributivo em relação à soma. Então, isso aqui dá a mesma coisa que AV1 mais AV2. Mas o AV1, pessoal, é o TA de V1. E o AV2, né, ou seja, multiplicar o vetor V2 à esquerda por A, é calcular a transformação linear TA em V2. Tá? Então, isso preserva a estrutura de soma. E da mesma forma também com o escalar. Se eu for fazer TA de lambda V1, onde lambda é um número real, tá? Isso vai ser pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor lambda V. Mas como o lambda é um escalar, né, eu posso deixá-lo aqui lá de fora e multiplicar primeiro A pelo V. Portanto, TA de lambda V, também era V1, TA de lambda V1 é igual a lambda vezes o TA de V1. Logo, TA é linear. Então, o que a gente tem aqui nesse momento, né, é a informação de que toda matriz de qualquer ordem pode definir ou representar a transformação linear. Como é que isso é feito? A transformação linear é a multiplicação pela matriz. Eu pego o vetor e multiplico por aquela matriz. Tá? Então, feita essa observação, pessoal, aí vamos voltar na história de que se eu conheço a imagem dos vetores, a imagem pela transformação linear, né? Dos vetores de uma base do espaço-domínio, eu conheço a transformação linear toda, tá? Então, a gente vai poder definir a representação matricial de uma transformação linear. Uma transformação qualquer, tá? Poderia ser, por exemplo, aquela reflexão que a gente viu em torno do eixo do X, ou uma rotação de 90 graus, ou uma rotação qualquer, enfim, qualquer transformação linear. Tá? Bom, como é que a gente monta a representação matricial de uma transformação linear? Pessoal, para termos isso, a gente tem que ter uma transformação linear, o que, por sua vez, quer dizer que a gente tem dois espaços vetoriais, né? Um domínio e um contradomínio. Tá? Vamos imaginar que tanto o domínio quanto o contradomínio tenham dimensões finitas, tá? Deixa eu até escrever qual a dimensão aqui, vamos supor que seja n, e aqui dimensão m, tá? Então, dimensões finitas. Pronto.
Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar um vetor V qualquer, do espaço vetorial V, e escrever em coordenadas de acordo com uma certa base de V. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma base para o espaço V. Por exemplo, B igual a V1 até Vn, né, já que a dimensão é n, tá? E vamos pegar uma outra base para o W, chamar de D, uma base do espaço W. Então, esse D ele vai ser um certo W1 até Wm, tá? Como é que a gente faz a representação matricial da transformação linear T, pessoal? A gente pega cada um dos vetores da base do domínio, o V1, o V2 até o Vn, calcula a transformação linear nele, ou seja, pega a imagem. Tá? Então, vou achar a imagem do V1, vou achar a imagem do V2, até a imagem do último vetor lá, a imagem do Vn. Vou pegar a imagem de todo mundo aí. Olha só, essas imagens, T de V1, T de V2, T de Vn, elas estão aonde? No contradomínio, porque a transformação T ela sai do espaço vetorial V e chega em W. Então, T de V1, T de V2, T de Vn, tudo isso são vetores em W. Se esses são vetores em W, pessoal, significa que eles podem ser escritos nessa base. Certo? Eu consigo escrevê-los nessa base. Então, eu vou pegar as coordenadas desse vetor, tá? Nessa base, ou seja, eu vou pegar, olha, o T de V1, e vou escrever isso aqui como sendo, vou colocar aqui os coeficientes da seguinte forma, tá? Vou chamar isso de C11 vezes W1, tá bom? Mais C21. Depois eu explico por que eu estou escrevendo os coeficientes assim, mas por enquanto é uma mera notação. W2 até CM1 WM. Lembrando que a base do espaço vetorial W, né, tem M vetores, tá? A base é W1 até WM. Então, o T de V1 ele está lá em W e se escreve como uma combinação linear de W1, W2, WM. Por uma escolha minha, a princípio, eu chamei os coeficientes dessa forma aqui, C11, C21, CM1, tá? Claro que essa escolha tem uma justificativa, pessoal. O 1 que vocês percebem que está aparecendo aqui, né? Sempre no que seria a segunda coordenada, tá? A segunda posição aqui, né? É para indicar que eu estou achando o T de V1, tá? E o primeiro índice aqui, ó, é em relação a qual W? Então, é C1, W1, C2, W2, CM, WM, ok? O 1 do lado para indicar que essa é a imagem do V1. A mesma coisa eu vou fazer com o V2, tá? Então, o segundo índice vai ficar fixado igual a 2, aí vai ser um certo coeficiente 1, 2, W1, mais um coeficiente C2, 2, W2, até CM, 2, WM, etc., né? Até chegar no último vetor da base B, que era o vetor Vn, N de neném. Então, se eu fizer agora o T de Vn, isso vai ser igual a C1 N W1 mais, depois, né? Próxima parte aqui, tá? Vai ser o vetor C2NW2 até lá no finalzinho que eu vou ter o CMNWM. Bom, então o que eu fiz? Olha, eu peguei os vetores da base do espaço vetorial V, o V1, V2 até Vn, apliquei a transformação a cada um deles. Achei o T de V1, T de V2, T de Vn. E escrevi os vetores T de V1 na base de W. Tá? Ou seja, eu achei as coordenadas do T de V1, do T de V2 e até o T de Vn na base W. Tá? A matriz de representação da transformação linear, pessoal, ela vai ser essa matriz aqui, ó.
Vou indicar assim, tá? A matriz da transformação T. No espaço de saída, no domínio, nós usamos uma base que eu chamei de base beta, né, ou base B. E lá no espaço de chegada, no W, no espaço de chegada, uma outra base que eu chamei de base D. Então, eu vou indicar a representação matricial dessa forma, a representação da transformação linear T da base beta, da base B para a base D. Tá? Então, no espaço de saída, a base é B, no espaço de chegada, a base é D. Quem que vai ser essa transformação linear? Exatamente a matriz cujos coeficientes são esses C11, C21, C e J de forma geral. Tá? Então, aqui, ó, C11, C12, C21, perdão. C21 até CM1. Aí eu peguei as coordenadas, ó, do T de V1 e coloquei como coluna, tá? C11, C21 até CM1. Mesma coisa eu vou fazer com o T de V2, vou pegar as coordenadas, né? C12, C22 até CM2 e colocar como coluna. Etc. Até lá na última coluna, que vai ser formada pelas coordenadas do T de Vn na base D. Essas coordenadas são C1n, C2n, CMN. Essa é a matriz de representação. Nessa matriz de representação, pessoal, para acharmos, né, a partir dela, a imagem de um vetor qualquer, basta a gente fazer a multiplicação. Ou seja, se eu pegar um vetor, vamos imaginar que tenhamos um vetor ali de coordenadas x1, xn, ok? Na base beta, o t de x1, xn na base beta, na base D, vai ser obtido multiplicando essa matriz pelo vetor coluna x1, xn. Parece muito estranho, pessoal, mas é porque como eu estou fazendo para uma transformação linear genérica, né, fica esse montão de letras, de índices e tal, que eu sei que nem sempre são de simples compreensão, tá? Mas se a gente for pensar em exemplos em particulares, fica mais fácil. Vamos fazer isso de uma vez, ó. Vamos pegar alguns exemplos considerando espaços de dimensões pequenas, para que a matriz não fique muito grande, tá? Então, exemplos. Vamos considerar T do R2 para o R2, a transformação linear T de xy é igual a 2x, x mais 3y. E eu vou considerar para os dois espaços, né, tanto o R2 espaço domínio, tá? Quanto o R2 do contradomínio. Nos dois casos, eu vou considerar a base como sendo a base canônica, ok? Ou seja, 1, 0 e 0, 1. Então, como é que vai ser a matriz de representação da transformação T da base B para a base B? O que eu tenho que fazer? Eu pego cada vetor da base e aplico a transformação linear, ou seja, eu vou achar o T de 1, 0 e o T de 0, 1. Quanto que dá o T de 1, 0? Bom, eu tenho ali a fórmula, né, a regra que me dá a imagem da transformação. O T de 1, 0, como vocês podem ver, é 2 vezes 1. Opa. A primeira coordenada é 2 vezes 1 e a segunda coordenada é 1 mais 3 vezes 0, ou seja, T de 1, 0. Isso vai dar 2 e 1. Passo simplesmente substituindo. Mesma coisa eu vou fazer com o outro vetor da base canônica. Vou pegar, então, o vetor 0, 1 e calcular a imagem dele. Substituindo lá na transformação, vai dar 2 vezes 0, que é 0, né? E depois 0 mais 3 vezes 1. Isso dá 0 e 3. Bom,
Aí, uma vez que eu tenho as imagens dos dois vetores da base do domínio, ou seja, no nosso caso da base canônica do R2, eu preciso escrever essas imagens, né, na base do contradomínio. Tá? Ou seja, escrever isso aqui, o T de 1, 0, e o T de 0, 1, como combinações lineares dos vetores da base do contradomínio. Como aqui eu escolhi, tanto no domínio quanto no contradomínio, a base sendo a base canônica, né? Eu já tenho a resposta pronta, não preciso fazer nada. Esse vetor 2, 1, ele já está escrito na base canônica, ele é 2 vezes i e 1 vezes j. E esse outro é 0 vezes i mais 3 vezes j, ele já está escrito na base canônica. Então, a matriz de representação seria T da base canônica para a base canônica, né, que eu chamei de B ali, é a matriz que eu obtenho pegando as coordenadas do T de 1, 0 e do T de 0, 1 e colocando como colunas. As coordenadas do T de 1, 0 são 2 e 1, então essa é a primeira coluna, e a de T de 0, 1, 0 e 3. Então, tenho aí já a matriz de representação, tá bom? Nesse caso, a gente teve quase nenhum esforço logístico, digamos assim, né? Que a gente considerou tanto no domínio quanto no contradomínio a base canônica, que é a base natural, né? Então, os cálculos ficam bastante simplificados, tá? Vamos ver um exemplo agora em que a gente use bases diferentes, só para a gente ver, entender melhor, inclusive, né, como é que é obtida essa representação matricial da transformação linear, tá? Vou pegar um segundo exemplo aqui, ó. Vamos considerar uma transformação linear, agora eu vou chamar de S para diferenciar da outra. Vamos imaginar que seja S do... Vou colocar do R2 para R2 de novo, tá, gente? Para não ficar muito grande as contas. Aliás, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos colocar do R3, do R3 para o R2. Vai ficar um pouquinho diferente do anterior. E aí eu vou supor que essa transformação linear ela seja dada por S de x, y, z igual a x mais y e, por exemplo, z menos x, sei lá, qualquer coisa, dessa forma aí. Eu vou pegar uma base para o R3 e uma base para o R2, tá? Toda vez que eu vou representar a transformação linear numa forma matricial, essa representação está associada a uma escolha de bases para o domínio e para o contradomínio, tá? Então, eu tenho que dizer em que bases, né, isso está acontecendo. Então, para a base do R3, eu vou pegar B, uma base do R3, a base canônica, tá? Então, eu vou pegar a base mais simplesinha de todas. A E1, que é 1, 0, 0, o E2, que é 0, 1, 0, e o E3, que é 0, 0, 1, tá? Vou escrever aqui, ó. O E1, pessoal, é o I, tá? Para quem prefere chamar assim. O E2 é o J e o E3 é o K, né? Os três vetores unitários nas direções e sentidos dos eixos coordenados, né? Então, essa é a base do R3, tá? Essa base beta. Base para o domínio, seria para o R3. Para o contradomínio, eu vou pegar uma outra base, vou chamar essa base de C, que vai ser constituída dos vetores W1 igual a 1 menos 1 e W2 igual a, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, 2, 0. Tá? Bom, primeiro, é fácil ver que esse C, pessoal,
é de fato uma base para o R2. Por quê? Porque tem dois vetores, como vocês podem ver, né, o W1 e o W2, e esses dois vetores eles são linearmente independentes, né? O W2 e o W1 são linearmente independentes, tá? De fato, se a gente montar uma combinação linear ali, ó, e fizer a suposição de que essa combinação dá zero, ou seja, para C1W1 mais C2W2 ser igual a zero, nós precisaríamos ter C1 vezes 1 menos 1 mais C2 vezes 2, 0, igual a 0, 0. Prefiro representar como coluna, que acho que facilita. Ou seja, você teria C1 mais 2C2 e menos C1, né, na segunda coordenada aqui, igual a 0 e 0. Ou seja, você precisaria ter C1 mais 2C2 igual a 0 e menos C1 igual a 0, né? Da segunda equação, você já tem direto que o C1 é 0. Menos C1 é 0, C1 é 0 também. Substituindo na parte de cima, trocando C1 igual a 0 ali, vai ficar 2C2 igual a 0, o que implica que o C2 é 0. Então, conclusão. Só existe uma combinação linear dos vetores W1 e W2, né? 1 e menos 1 e 2 e 0, que tenha resultado nulo. A única combinação linear que dá resultado nulo é se os dois coeficientes forem nulos. Isso significa que eles são LI. Então, de fato, aquilo é uma base do R2. Tá? Então, tem uma base mesmo. Bom, de toda maneira, vamos só pegar aqui, gente, a transformação linear é x mais y e z menos x, tá? A base do espaço de saída, ou seja, a base do R3, né? É essa aqui, a base canônica, tá? E a base do espaço de chegada, ou seja, o R2, é que é uma base diferente, não é a base canônica, é a base W1, W2, tá bom? Tudo bem. Então, vamos pegar os vetores da base de saída, ou seja, da base que foi escolhida ali para o R3, né? Nesse caso, a base canônica, e a gente vai achar a imagem da transformação linear em cada um desses vetores da base do espaço de saída da base canônica do R3, no caso, tá? Vamos só escrever aqui a função de novo, é x mais y e z menos x. Então, se eu for calcular o t de E1, né, ou seja, o t de 1, 0 e 0, aplicando aí a regrinha, primeira coordenada é somar o x com o y, 1 mais 0 dá 1, né? Segunda coordenada é fazer z menos x. Z menos x seria 0 menos 1, vai dar menos 1. O t de A2, ou seja, t de 0, 1, 0, primeira coordenada eu somo x com y, 0 mais 1 dá 1. Segunda coordenada é z menos x, então 0 menos 0 dá 0. E o t de A3, que seria t de 0, 0, 1. Isso vai dar x mais y, 0 mais 0, e z menos x, ou seja, 1 menos 0, dá 1. Então, achei a imagem do E1, do E2 e do E3 pela transformação linear, tá? Se eu fosse montar a matriz da transformação linear nas bases canônica do R2 e canônica do R3, já teria acabado. Porque esse t de E1 igual a 1 menos 1, pessoal, quer dizer que é 1 vezes o I menos 1 vezes o J. Tá? Então, isso já está escrito na base canônica do R2 e, portanto, se fosse para fazer canônica do R3 para canônica do R2, era só empilhar agora as imagens como colunas. Ia ficar assim. Essa seria a matriz de representação. Tá? No nosso caso, não vai funcionar exatamente assim, porque
a base que foi escolhida lá para o R2, ou seja, para o contradomínio, não é a base canônica. É essa base aqui, que está indicada em verde, formada pelos vetores W1 e W2. Tá? Então, eu preciso ainda fazer o quê? Eu preciso pegar a imagem do TDA1, do TDA2, do TDA3 e escrever ou reescrever nessa base. Na base W1, W2, que é formado pelos vetores 1, menos 1, 2 e 0. Tá? Então, eu preciso pegar cada um desses aqui, ó, e escrever nessa base. Deixa eu transportar para cá os vetores, pessoal, senão a gente vai ficar nesse vai e vem, né? Então, ó, os vetores da base C são o W1, que é igual a 1 menos 1, e o W2, que eu acho que é 2, 0. Deixa eu confirmar lá, pessoal. 2, 0, tá certo. Então, cada um desses três vetores que aparecem aqui, ó, a gente vai ter que reescrever na base W1, W2. Ou seja, eu preciso escrever o 1 menos 1 como combinação linear do W1, W2, o 1, 0 como combinação linear do W1, W2 e o 0, 1 como combinação linear do W1 e do W2. Percebam que ocasionalmente, né, digamos assim, por um acaso, o TDA1 deu exatamente o vetor W1. Então, o TDA1 eu já consigo escrever na nova base. Como é que fica a representação do vetor TDA1 nessa base C aí? A gente indica assim, ó, o vetor, tá? TDA1 na base C. O vetor TDA1, como eu falei, ele deu 1 menos 1, ou seja, ele é exatamente igual ao W1, né? Ele é 1 W1. Deixa eu escrever aqui assim primeiro. Isso é 1 vezes W1 mais 0 vezes W2. Não preciso de nada do W2, porque ele já é o próprio W1. Então, a representação do TDA1 na base C é 1 e 0. Tá? Ou seja, ele é 1 vezes o W1 mais 0 vezes o W2. A mesma coisa eu vou fazer com os outros dois, só que vai dar um pouquinho mais de conta. O TDA2, ele não é o vetor 1, 0? Isso aqui na base canônica, tá? E na base C, né? Como é que eu consigo escrever esse vetor 1, 0 como sendo x vezes 1 menos 1? Vou colocar como coluna, tá, gente? Como é que eu escrevo 1, 0 como sendo x vezes 1 menos 1 mais y vezes 2, 0? Isso vira um sisteminha, tá? Que é esse sistema aqui, ó. X mais 2y igual a 1. E na coordenada de baixo, menos x. Opa, não sei o que é isso que eu fiz aqui. Menos x, que é o x vezes menos 1, né? Deixa eu consertar o menos aqui. Menos x, 0 vezes y dá 0. Então, menos x igual a 0. O que eu fiz? Ó? X vezes 1, 2 vezes y. X vezes 1 dá x, 2 vezes y, 2y. A soma dos dois tem que dar a primeira coordenada, que é 1. Segundo as coordenadas, x vezes menos 1, que dá menos x, 0 vezes y, que dá 0, menos x mais 0 dá menos x, tem que coincidir com a segunda coordenada, que é 0. Tá? Então, foi isso aqui que eu fiz. Tá? Esse com esse com esse. E esse com esse aqui. Chegamos nesse sistema, x mais 2y é igual a 1, menos x igual a 0. Se menos x é 0 é porque o x é 0. Substituo na equação de cima. Troca o x por 0, ele some, né? Fica 2y é igual a 1 ou y é igual a meio. O que isso significa? Que a gente pode pegar o vetor t de A2, que deu 1, 0 na base canônica, e escrever esse t de A2 na base C, né, aquela base do W1, W2, como sendo 0 vezes
o vetor W1 e meio do vetor W2, ou seja, as coordenadas 0 e meio, tá? O T de A2 se escreve como 0 vezes W1 mais meio do W2. Então, as coordenadas nessa base W1 e W2 são 0 e meio. E eu vou repetir esse mesmo processo para o T de A3. Vamos só ver aqui o que tinha dado o T de A3. Tinha dado o vetor 0, 1 da base canônica. A gente vai querer escrever esse vetor como sendo um certo número, sei lá, A vezes o primeiro vetor, né, vezes o W1, tá? Vamos só colar aqui de cima quem que é o W1. O W1 é o vetor 1 menos 1. Mais um certo coeficiente B vezes o segundo vetor, o W2, que é o 2, 0. Trabalhando isso aqui, a gente vai chegar num sistema. Primeira equação seria A vezes 1, que dá A, né? Mais 2 vezes B, que é 2B, igual à primeira coordenada do vetor, que é 0. Repetindo isso para a segunda coordenada, menos A, mais 0 vezes B, que dá 0, igual à segunda coordenada do vetor, que é 1. Daqui a gente conclui que o A é menos 1. Substituo aqui em cima, vai ficar menos 1 mais 2B igual a 0. 2B igual a 1, B igual a meio. Então, achei que o A é igual a menos 1 e que o B é igual a meio. Essas são as coordenadas do vetor T de A3, ou seja, do vetor 0, 1, nessa base C, aí formada do W1 e do W2. Então, o T de A3 escrito nessa base C, ele é escrito como sendo menos 1 e 1 meio. Agora eu vou pegar todos esses resultados, né? O T de A1 escrito na base C, o T de A2 escrito na base C e o T de A3 escrito na base C, e vou montar a matriz de representação da transformação linear da base canônica do R2, que é a base beta, né, que eu tinha chamado assim, para a base C. Como é que vai ser isso? Bom, já vamos colocar aqui a segunda coluna vai ser o vetor T de A2, já escrito na base B, tá? A gente viu que isso deu 0,5, né? O terceiro é o T de A3 escrito nessa nova base, deu menos 1,5. Eu só deixei o primeiro aqui em branco, porque está na outra lauda, né? Para a gente subir lá e verificar. Então, o T de A1 está por aqui em algum lugar, está aqui. A representação do T de A1 na base C é 1, 0. Então, essa primeira coluna aqui é a coluna 1, 0. Tá? Esse 1, 0 é o T do primeiro vetor da base canônica do R3, né? O T de A1, escrito na base C, que é igual a W1, W2. O 0,5 é o T de A2, escrito nessa nova base, e o menos 1,5 é o T de A3, escrito nessa nova base. E reforço, gente, para que isso serve? Para alguma coisa, né? O que a gente vai fazer com essa representação matricial, tá? É porque essa representação matricial, ela pode te dar a transformação linear por multiplicação. Então, se eu pego um vetor V, ok? Lá do R3, né? Que esteja escrito na base canônica, ou seja, que esteja escrito lá como sendo A1, A2, A3, onde esse A1, A2, A3 significa A1 vezes 1, 0, 0, 0, A2 vezes 0, 1, 0 e A3 vezes 0, 0, 1, tá? Vou apagar isso aqui. Então, como é que eu acho a imagem dessa transformação linear já na base C? Né? Ou seja, o vetor T de V já escrito como coordenadas na base C. Eu pego esse vetor e coloco como coluna, tá? E multiplico por essa matriz. Então, eu posso dizer que a representação, olha, do T de V já na base de chegada é igual à representação da matriz
da transformação linear, a representação matricial da transformação linear, da base beta para a base C, multiplicada pelo vetor coluna A1, A2, A3. Como o vetor aqui está representado como linha, aqui como coluna, pessoal, às vezes os livros, para serem bem formais, eles colocam aqui que você está multiplicando pela transposta de V, tá? Eu normalmente não faço essa distinção, não. Para mim tanto faz a representação do vetor como linha ou como coluna, mas quando se tratar de multiplicação por matriz, é sempre como coluna, tá? Ele vai entrar sempre como coluna. Então, se eu pegar essa matriz que eu acabei de achar e multiplicar pelo vetor A1, A2, A3, A1, A2, A3, as coordenadas de V na base canônica do R3, eu vou achar exatamente a imagem do V já na base do espaço de chegada. Então, essa é a vantagem da gente trabalhar com a matriz de representação. Ela me dá, por um processo algoritmo, que é o de multiplicação por matrizes, né, a imagem de um vetor qualquer e já na base que eu quero para o espaço de chegada. Pode ser a base canônica ou pode ser uma outra base qualquer. Vamos ver se tem alguma dúvida até aí, gente. Não? Estamos sem dúvidas hoje? Bom, ok, pessoal. Então, temos já essa história da representação, né, matricial de uma transformação linear, tá? É uma ferramenta importante porque caracteriza totalmente a transformação linear, né? E mais do que isso, ainda possibilita que a gente encontre a imagem de um vetor qualquer por um processo algoritmo, ou seja, multiplicação por matriz, né? E já na base pretendida para o contradomínio. Então, já consigo fazer esse ajuste aí de bases da forma como for mais conveniente para mim, tá? Ok. E aí, pessoal, eu queria lembrar um resultado importante que a gente discutiu, né, no vídeo, mas que eu quero chamar a atenção aqui de novo, tá? Que é o teorema do núcleo da imagem. O que fala esse teorema do núcleo da imagem, né? Ele diz o seguinte, ó, vamos imaginar que você tenha uma transformação linear T de um espaço V para um espaço W, e vamos imaginar que a dimensão do espaço V seja finita, né? Dimensão finita. Vamos lembrar que a transformação linear, ela define dois subespaços, o kernel ou núcleo da transformação, que é um subespaço vetorial de V, e é formado por todos os vetores que a transformação linear leva no zero. Tá? Todo mundo que a transformação, né, todos os vetores de V cuja imagem dá zero. E a imagem, que é o resultado dos T's de V, tais que V tem em V. Ou seja, é a imagem no sentido de imagem de uma função qualquer, né? É o conjunto obtido lá no contradomínio, se eu fosse colecionando, digamos assim, imagem por imagem, né? Fosse pegando a imagem de cada elemento de V, fosse colecionando isso tudo, isso me daria o conjunto imagem. Bom, o que o teorema do núcleo da imagem fala é que a dimensão do espaço de saída, a dimensão do domínio, ou seja, o N, é exatamente igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem. Para qualquer transformação linear de V para W, desde que V seja um espaço de dimensão finita. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu fiz lá no vídeo alguns exemplos, né? Mas vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma transformação T sei lá, de R4 para R2, por exemplo, que seja assim, ó, T de x, y, z e w igual a x mais y, x mais z e x mais w, por exemplo. Opa, não, tem um coordenada a mais aqui, gente, são só duas.
x mais y e x mais z, por exemplo. Tá? Então, essa transformação linear, ela pega um vetor em R4, ou seja, um vetor com 4 coordenadas, né? E leva num vetor em R2, ou seja, um vetor com 2 coordenadas. O que é o núcleo dessa transformação, né? São todos os vetores do R4 cuja imagem, ou seja, o T de vetores, é igual ao vetor nulo do R2, ou seja, o 0, 0. Isso é equivalente a dizer, né, que são os XYZW tais que x mais y é igual a 0 e x mais z é igual a 0. Se a gente for resolver isso aqui, ó, a primeira equação me fala que y é menos x, a segunda fala que z é menos x também. Então, ou seja, o y depende do x, o z depende do x também, né? E percebam que não tem nenhuma condição sobre o w, ou seja, o w pode ser o que ele quiser, né, na história e da vida, não tem nenhum problema em relação ao w. Então, o núcleo é formado de vetores que tem essa cara aqui, ó. Primeira coordenada x, a segunda coordenada, né, o y, tem que ser menos x, a terceira coordenada, o z, tem que ser menos x, e a quarta coordenada é um w qualquer. Tanto faz o valor do w aí, de todo jeito, não altera nada, né? De todo jeito, isso já vai estar na imagem, no kernel mesmo. Eu posso reescrever isso de uma forma mais estratégica, inventariando o que eu tenho de x e de w. Então, isso é x vezes, na primeira coordenada tem 1x, na segunda tem menos 1, na terceira tem menos 1, na quarta não tem nada de x. E em termos do w, mesma coisa, não tem w na primeira coordenada, não tem w na segunda, não tem w na terceira e tem 1w na quarta. Se a gente fizer essa multiplicação e somar, volta ao que estava antes, tá, pessoal? E quando a gente escreve assim, ó, fica claro que o kernel da transformação, né, ou seja, os vetores XYZW, tais que T de XYZW é igual a 0, esse kernel é exatamente gerado pelos vetores 1, menos 1, menos 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Esses vetores são LI, não vou provar isso aqui porque é bem simples, é só você montar uma combinação linear, tá? E igualar a 0, você vai ver que os coeficientes são nulos, né? Eles são LI, é fácil de ver. E, portanto, se eles são LI, significa que o kernel de T é gerado por dois vetores LI, ou seja, eles formam uma base para o kernel de T, então a dimensão do kernel de T é 2. Tá? Então, essa transformação linear de R4 para R2 tem um núcleo com dimensão 2. Quem é a imagem? A imagem de T é um subespaço lá do R2 formado pelas imagens de todos os vetores, ou seja, são os T de XYZW, todos, né? Mas quem era T de XYZW era x mais y, x mais z. Então, esses são os vetores de R2 da forma x mais y, x mais z. Esse x, esse y e esse z sendo números reais quaisquer. A mesma estratégia que eu usei ali para entender melhor, né, quem era o subespaço núcleo de T, eu vou usar para enxergar quem é o subespaço imagem de T. Ou seja, eu vou pegar aqui a forma geral, né, dos vetores da imagem e vou tentar reescrever isso aqui, tá? Bom, eu posso escrever isso aqui como sendo x vezes 1 e 1, né, que tem 1x na primeira coordenada, 1x na segunda. Agora, se eu for olhar em termos do y, né, o y tem 1 na primeira coordenada e não tem nada na segunda, tá certo? Então, 1, 0. E em termos do z, o z tem 0, né, na primeira coordenada e 1 na segunda, tá? Quando eu faço isso, pessoal, eu só tenho uma forma simples de enxergar um espaço, né, no nosso caso a imagem,
como sendo um subespaço gerado. Isso é o subespaço gerado por um 1, por um 0 e por 0, 1. Ok? Já que a imagem de T é exatamente produzida pegando combinações lineares desses três vetores. Então, a imagem de T é o subespaço gerado por esses três vetores. Mas, esses três vetores, eles não são LI, eles são LD. Eles são linearmente dependentes. Por quê? Bom, aqui até de imediato vê isso. Se você pegar esse vetor e somar com esse, dá exatamente o primeiro. Então, o primeiro vetor é a combinação linear dos outros dois. Olha, o vetor 1, 1, ele é exatamente 1, 0 mais 0, 1. Tá? Isso significa que eu não preciso desse vetor do primeiro vetor para contribuir para as combinações lineares, né? Ele não vai adicionar nada, tá? Bastam os outros dois. Então, a imagem de T, que é o subespaço gerado, né, pelo 1, 1, 0 e 0, 1, eu posso dizer que isso é o mesmo subespaço gerado pelos outros dois vetores. E esses outros dois aqui, eles são LI, né? Eles são exatamente a base canônica, inclusive, do R2. Esses aqui são LI, o que implica, então, que a dimensão da imagem é igual a 2. Essa dimensão da imagem, pessoal, só um nome aqui, às vezes é chamada, ou quase sempre é chamada, de posto. Tá? Então, o posto da transformação linear é a dimensão da imagem. Posto de T é igual à dimensão da imagem de T. E a dimensão do kernel é chamada de nulidade. Null de T, ou seja, nulidade, é exatamente a dimensão do kernel de T. Tá? Então, aqui só dois nomes que eu acrescentei. A nulidade, uma transformação, é a dimensão do espaço, do subespaço kernel, né, do núcleo, e o posto, que é a dimensão da imagem. Pelos cálculos que nós fizemos, né, a imagem tem dimensão 2, o kernel tem dimensão 2. Se nós somarmos o posto à nulidade, ou seja, a dimensão da imagem com a dimensão do kernel, vai dar 4, né? 2 mais 2 igual a 4. Então, olha, posto mais nulidade, 2 mais 2, que é igual, 2 mais 2, que é igual a 4. Que é exatamente igual à dimensão do domínio. É a transformação T era de R4 para R2. O que ocorreu aqui não é mera coincidência, isso vai ocorrer em 100% dos casos. A dimensão da imagem, ou seja, o posto, somado com a dimensão do kernel, ou seja, a nulidade, sempre coincide com a dimensão do espaço de saída, com o domínio, desde que esse domínio tenha dimensão finita. Temos alguma dúvida aí, pessoal, até o momento? Tranquilo? Ok. Bom, tem mais informações sobre isso nos vídeos que já foram postados, tá? Recomendo fortemente quem não assistiu ainda que o faça, né? Tem inclusive algumas relações importantes entre a dimensão o kernel, né? E não só a dimensão dele, mas o kernel de forma geral, e a transformação linear ser ou não ser injetiva, né? O resultado central sobre isso, ó, diz o seguinte, ó, uma transformação linear T de V para W é injetiva se e somente se o núcleo é só o trivial. O núcleo é um subespaço, tá? Então, o zero está sempre no núcleo da transformação linear, independente de quem ela seja. Quando a transformação linear é injetiva, ou seja, ela não repete imagens, vetores diferentes têm imagens diferentes, o núcleo é formado exclusivamente, unicamente, pelo vetor nulo. Tá? Então, isso aqui é uma informação importante. E uma outra observação importante,
Quando o domínio contra domínio, né? Ou seja, você tem T de V para W, domínio V contra domínio W, e os dois têm a mesma dimensão, os dois têm dimensão N, T vai ser injetiva se, somente se T é sobrejetiva. Eu explico isso lá em detalhes no vídeo. Tá? Então, estou só deixando essa informação aqui, porque isso vai ser utilizado diversas vezes. Tá? Uma transformação linear do R3 para o R3, por exemplo. Se ela for injetiva, ela vai ser sobrejetiva. E quando é que ela é injetiva, gente? Quando o núcleo é trivial. Tá? Então, se eu quiser analisar se essa transformação T que o exercício me dá, ela é injetiva, analiso o núcleo. Quero saber se ela é sobrejetiva. Nesse caso, já que a dimensão do domínio e do contradomínio, essas dimensões são a mesma, também posso analisar apenas o núcleo. Tá? Ela só vai ser sobrejetiva, pelo teorema do núcleo da imagem, se ela for injetiva. Então, se você tem lá, né, por exemplo, verificar se T de R3 para R3 dada por T de XYZ igual a X, X mais Y, X mais Z, é sobrejetiva. Como essa transformação está indo de um espaço tridimensional para um espaço tridimensional, né, a dimensão é a mesma, ela vai ser sobrejetiva se somente se ela for injetiva. Vou escrever isso aqui, ó, T é sobrejetiva. Como dimensão do domínio igual à dimensão do contradomínio, T é sobrejetiva se somente se T for injetiva. E, por outro lado, T é injetiva se somente se o núcleo é só o trivial, ou seja, só contém o vetor nulo, né? Então, nenhum vetor não nulo tem imagem zero. Portanto, basta analisar o kernel. Se a gente analisar o kernel, ele vai ser formado dos vetores x, y, z, cuja imagem dá zero. Ou seja, o vetor nulo, que é o 0, 0, 0. Isso significa, né, que a primeira coordenada, ou seja, o x tem que ser 0, a segunda coordenada, x mais y, tem que ser 0, a terceira também. Se x é 0, substituindo aqui, ó, a gente descobre que o y é 0. Se o x é 0, substituindo na terceira, sai que o z é 0 também. Então, o t de x, y, z só pode dar 0, né, 0, 0, 0, se o x, y, z for 0, 0, 0. Ou seja, o kernel de t é só o trivial, o que implica que essa t de R3 para R3 é injetiva, e como a dimensão do domínio e do contradomínio coincidem, eu posso concluir, então, que T é sobrejetiva. E aí, pessoal, aproveito esse exemplo para introduzir mais um nome. Em álgebra linear, a gente tem um monte de estruturas que vão sendo definidas ao longo do tempo. Nossa, tudo errado aqui. Definição. T de V para W é um isomorfismo se T é linear e bijetiva. O que é uma função objetiva? Vamos lembrar aqui, gente. Isto é, injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, um isomorfismo, pessoal, é uma transformação linear de um espaço vetorial em outro que seja, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva.
Como vocês podem ter percebido ali, do exemplo anterior, né? A transformação linear T de R3 para R3, que pega o XYZ e leva em X mais Y, X mais Z, ela é linear, é injetiva, porque o kernel teve só o zero, né, o único elemento do kernel, e sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva e linear. Então, T é um isomorfismo. Tá? Tem um outro exemplo aqui de isomorfismo, pessoal, natural, que eu queria mostrar aqui também para vocês, que é você pegar a T das matrizes 2 por 2, com entradas reais, né, ou seja, o conjunto dos ABCD, matrizes ABCD, para o R4, que pega exatamente a matriz A, o A11, sei lá, vou colocar assim mesmo, ABCD, e leva isso em A, B, C e D. Isso é uma transformação linear, deixo como exercício, mas é fácil verificar que isso é linear. O núcleo disso seria formado das matrizes A, B, C, D, tais que A, B, C, D é igual a 0, 0, 0, 0. Ou seja, isso só acontece se o A, o B, o C e o D forem zero. Portanto, o núcleo é trivial. O espaço das matrizes 2 por 2 tem dimensão 4. A gente já tinha visto. O R4, evidentemente, tem dimensão 4. Então, se essa transformação linear T é injetiva, como ela parte de um espaço de dimensão 4 e chega no outro espaço de dimensão 4, ela é sobrejetiva. E se ela é sobrejetiva e injetiva, ela é bijetiva. Então, T é um isomorfismo. Existir um isomorfismo de um espaço para o outro, pessoal, no fundo, é dizer que do ponto de vista da álgebra linear, da estrutura linear, eles são indistinguíveis, tá? Vou colocar essa observação aqui, ó. Se T de V para W é um isomorfismo, então, do ponto de vista linear, ou seja, considerando a estrutura linear, V e W são idênticos. É como se um espaço fosse cópia do outro, tá? Então, as matrizes 2 por 2 com entradas reais, por exemplo, esse espaço vetorial, é claro que ele não é igual ao R4, né? Porque matrizes não são quádruplas, né? de números, tá? São, em termos de estrutura, né? Em termos de concepção, há uma diferença, mas a estrutura linear é a mesma. Então, o R4 e as matrizes 2 por 2, elas têm basicamente a mesma estrutura linear, eles podem ser pensados como um cópia do outro, tá? E a mesma coisa ainda, gente, se vocês pegarem, por exemplo, os polinômios de grau até 3, com entradas reais, né? Ou seja, da forma A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3, com todos os coeficientes reais, A1 até A3 reais, e definirem o isomorfismo
que pega um polinômio e leva nos coeficientes. Não vai caber. Vou escrever do lado de cá. T de A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. E você associar isso ao vetor do R4, A0, A1, A2 e A3. Esse T é um isomorfismo. O que significa que, essencialmente, do ponto de vista linear, o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3 a coeficientes reais é indistinguível do R4 e, portanto, indistinguível do espaço das matrizes 2 por 2 entradas reais. Pessoal, temos alguma dúvida aí? Não? Ok, então vamos parar por aqui. Eu não vou começar a falar ainda de autovalores e autovetores não, para não ficar muito corrido, a gente faz isso, né? Devo gravar até já vídeos sobre isso e disponibilizar para vocês essa semana para que a gente possa discutir e fazer exercícios na próxima aula. Tá certo, pessoal? Já mandei lá no grupo, né, da turma de álgebra algumas considerações a respeito do teste, né? É válida a segunda tentativa, tá? Então tomem cuidado com isso, né? São 2 tentativas, mas a nota obtida é a obtida na segunda tentativa, ok? E é isso. Então desejo boa noite aí para vocês, bom teste, né? Para quem for fazê-lo por agora. E qualquer dúvida eu sigo à disposição de vocês, pessoal. Obrigado, um abraço a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, gente.